Bom, pessoal, então essa é a aula 19, a última aula sobre sistema de partículas. Nessa aula a gente vai tratar especificamente de colisões de partículas. A primeira observação aqui, que a gente viu na aula passada, né, é que o momento linear antes e depois de uma colisão, o momento linear total do sistema de partículas era sempre conservado. No entanto, a conservação de momento linear apenas não permite você determinar o que provavelmente você gostaria, né, de saber quais são as velocidades finais das partículas que estão colidindo, né? Então, eu vou ilustrar isso com um exemplo aqui. Suponha que você tenha uma partícula de 1 kg caminhando para a direita com 2 metros por segundo, e uma mais pesada de 2 quilos andando também para a direita com 1 metro por segundo. Obviamente, essa aqui em algum momento vai colidir com aquela. Elas estão exatamente em linha. Aqui a colisão vai ser chamada colisão unidimensional. Depois, mais tarde, mais adiante, a gente vai tratar de colisões em duas dimensões. Mas já em uma dimensão, você percebe que a conservação de momento não resolve o seu problema. Então, a situação inicial está perfeitamente bem definida. E suponha que eu pergunte para você, aí, o que vai acontecer agora? Qual vão ser as velocidades das partículas depois que elas colidirem. Você não tem como responder isso. A única coisa que você sabe é que, em virtude daquela discussão da aula passada, que o momento linear total inicial era 4 kg metro por segundo ao quadrado, quer seja que 1 kg vezes 2, e aqui 2 kg vezes 1, né, 4 kg metro por segundo, positivo, porque é para a direita, né? Você sabe que logo depois da colisão vai ter que ser igual a isso também, né? Porque independente de haver ou não haver forças externas, imediatamente depois, imediatamente antes da colisão, você vai ter conservação de momento, né? Então, mas a situação imediatamente depois da colisão pode ter várias, né? Por exemplo, pode acontecer isso, logo depois da colisão. Essa partícula azul está, em vez de estar a 2, ela está a 1, e essa aqui, ao invés de estar a 1, como ela recebeu um empurrão ali, sei lá, vai estar a 1,5. O teste de correção dessa situação final é fundada na conservação de momento. Ela tem que ter a situação final o mesmo momento que o inicial, e de fato tem, né? Se você fizer a continha aqui, 1 kg vezes 1 metro por segundo, mais 2 kg vezes 1,5 metros por segundo, totaliza 4 kg metro por segundo. Então, pela conservação de momento, essa situação aqui era possível, mas assim também como essa aqui, né? Onde o momento linear dessa partícula aqui é menos 1 kg metro por segundo, e dessa aqui é 5, mais 5 kg metro por segundo, né? 2 quilos vezes isso. Isso aqui também tem momento final igual a 4 kg metro por segundo. As duas situações finais apresentadas aqui conservam o momento linear. Então, claramente, a conservação de um momento linear apenas não permite determinar as velocidades finais, que é que eu estava dizendo aqui. Muito bem. Então você precisa de mais informação do que apenas mais situação, algum tipo de informação extra sobre a situação final para poder decidir, por exemplo, se a situação final foi essa aqui ou alguma outra. Tem infinitas possibilidades de situações finais que têm soma de momento linear total igual a 4 kg metro por segundo. E aí, isso que vai me levar a comentar sobre a energia cinética da situação final e a perda de energia cinética que frequentemente acontece em colisões. E a gente vai usar exatamente a energia cinética da situação final como a informação extra que, junto com a conservação de um momento linear, que sempre acontece, né, vai permitir você saber quais são as velocidades finais das partículas, né? Esse é o ponto aqui dos próximos 10 slides, mais ou menos. A energia cinética dessa situação inicial aqui é 3 joules. Se você somar um meio de MV2 dessa aqui, mais um meio de MV2 dessa aqui, dá 3 joules. Já nessa primeira situação aqui, ela tem energia cinética de 2,75. Ok? Será que pode ter acontecido isso? Logo depois da colisão, houve uma perda de energia cinética aqui de 0,25 joules. E nessa situação aqui, houve um ganho de energia cinética total de 3,75 joules. É possível que tenha acontecido isso. Se tivesse um pequeno explosivo ali que no contato de uma partícula com a outra, a força repulsiva entre as partículas é muito maior do que a que seria numa colisão elástica, por exemplo. Perfeitamente possível a situação final ter uma energia cinética maior do que a inicial. Não é tão comum, mas é possível. Okay? O mais comum é uma perda de energia cinética. Tá? Então é isso que a gente pretende. Vou mostrar aqui dois exemplos concretos aqui, onde é filmada uma colisão e você percebe que, em geral, o que acontece é que há uma perda de energia cinética antes e depois da colisão. Veja.
Aqui esse exemplozinho aqui do, da, da bola que está caindo, né, que a gente já mostrou. A gente tem o reloginho lá em cima, a distância aqui eu consigo descobrir usando o tamanho da bola de tênis como escala e tal e coisa. E aí a gente calcula, né, a velocidade com que ela está se aproximando do chão. Essa distância aqui é tão pequena que você pode imaginar que a velocidade é constante aqui, né? E eu concluo que é 14,3 metros por segundo, né? E aí multiplica 1/2 da massa da bola de tênis vezes a velocidade que eu medi aí, isso aí dá uma energia cinética de entrada da bolinha no chão de 5,9 joules. Aí fazendo da mesma maneira para a subida, né, a gente mede que a velocidade de subida é 9,2 metros por segundo ao quadrado. Fazendo a mesma conta, eu concluo que depois que quando a bola enche, antes de colidir com o chão, tem 5,9 joules de energia cinética. Depois que ela colide com o chão, só tem 2,4 joules de energia cinética. Né? Essa colisão é dita inelástica. Inelástica quer dizer que não conserva a energia cinética. Há uma perda de energia cinética aqui da partícula. Já vou mostrar o filminho aqui, você vai entender para onde vai essa energia. Né? E se você contemplar essa velocidade aqui em relação à velocidade de subida, né, de saída do chão, com a velocidade de entrada, a velocidade de subida é 64% da velocidade de entrada. Ok? Então deixa eu mostrar aqui o filminho aqui para você ver. Bom, então a mensagem é essa, né? Então, a conservação de um momento linear antes e depois da colisão não permite descobrir o que vai acontecer na situação final, né? Então, você precisa de mais uma informação adicional. E a informação adicional que normalmente se usa é a porcentagem da energia cinética inicial que ainda existe na situação final. Né? Ou a porcentagem ou o valor mesmo. Você dá não, tanto faz. Né? Você dá o valor da energia cinética final e aí com a informação da energia cinética final você consegue resolver o problema. Pelo menos em colisões unidimensionais. Colisões unidimensionais são aquelas nas quais as partículas antes e depois da colisão continuam andando na mesma direção. Tá? Não é bola de bilhar. Bola de bilhar, raríssimas situações, ela é efetivamente unidimensional. Bola de bilhar vai ficar para mais adiante. Mas primeiro, colisões unidimensionais. Então, esse é o comentário central aqui. Em uma dimensão, em colisões unidimensionais, o conhecimento de K', o conhecimento da energia cinética depois da colisão, eu percebi a minha anotação aqui, sempre que eu tiver linha aqui, quer dizer depois da rotação. Né? Então, V' sempre se refere a uma velocidade depois da colisão. E K' é a energia cinética depois da colisão. Então, o conhecimento de K' permite determinar as velocidades finais. Por que motivo? Porque, bom, é sempre suposto que você sabe tudo sobre a situação inicial, né? Então, se você sabe tudo sobre a situação inicial, você sabe o momento linear total da situação inicial, Pzão, que tem que ser igual, por conta das duas aulas precedentes do sistema de partículas, tem que ser igual ao momento linear final. Isso não tem nada a ver com conservação de energia. Então, a primeira equação
é uma equação que envolve o V'1 e o V'2, né? Você tem uma equação para o V'1 e o V'2. Só uma equação não dá para resolver quem seja V'1 e V'2. Você precisa de duas equações. E a segunda equação é provida pela informação da energia cinética final. Então, agora, com o conhecimento da energia cinética final, né, e do momento linear total inicial, que é igual ao final, né, você tem duas equações para as duas incógnitas que você quer resolver, quer sejam a velocidade final depois da colisão, né, da partícula 1 e a velocidade depois da colisão da partícula 2. Okay? Tem vários truques aqui de resolver essas equações aqui, que não são exatamente de um par de equações lineares, né, porque a energia cinética aqui envolve o quadrado aqui, né, então tem algumas maneiras que tradicionalmente se usam para resolver essa equação, mas o que você tem que entender é que para resolver, efetivamente, quer dizer, para encontrar as velocidades finais, você precisa conhecer, além das velocidades iniciais e, portanto, o momento total do sistema que está colidindo, você tem que conhecer uma informação, pelo menos, da situação final, que é a energia cinética final. Okay? Como você resolve as equações eficientemente? É isso que eu vou explicar aqui agora. Então, eu vou introduzir aqui um conceito que se chama a velocidade relativa, que é a velocidade da partícula 1 relativamente à partícula 2, por isso que se chama velocidade relativa. É como se você estivesse sentado na partícula, desculpe, ao contrário, é a velocidade da partícula 2 relativamente à velocidade da partícula 1. É como se você tivesse, em geral, as duas partículas estão se mexendo, que nem aqui, né? A partícula 1 está andando mais rápido que a partícula 2, então vai haver uma colisão. Então, essa velocidade relativa aqui é a velocidade com que a partícula 1 vê a partícula 2 se mover, né? Então, se você ficar sentado aqui na partícula 1, você veria a partícula 2 andar com essa velocidade VR aqui, que é a velocidade da partícula 2 menos a velocidade da partícula 1. Ok? Muito bem. Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui, o V1 é grande, positivo, né, e o V2 é pequeno. Então, você conclui que a velocidade relativa é negativa. Faz sentido isso? Claro que faz. Se você estiver aqui sentado na partícula 1, o que você vê? Você vê a partícula 2 vindo de cara em você, com uma velocidade negativa, portanto indo para a esquerda, né? Com essa velocidade aí, V2 menos V1. Tá? Então é isso aí, né? Para esse desenho é isso. E essa aqui é o que a partícula 1 vê, né? A partícula 1 está parada, isso aqui é no referencial da Terra, né? Ou do laboratório, sei lá. Isso aqui é no referencial da partícula 1. No referencial da partícula 1, a partícula 2 está vindo para a esquerda com velocidade VR, como eu falei, né? A velocidade do centro de massa, que é relevante para você calcular o momento linear final e tal coisa, a velocidade do centro de massa se escreve diretamente aqui em termos do V1 e V2. Você lembra, né? Que a velocidade do centro de massa é a média das velocidades das partículas, V1 e V2, ponderada pelas massas, m1 sobre mzão, m2 sobre mzão. Né? Então, isso aí é a velocidade do centro de massa. E a velocidade relativa se escreve como V2 menos V1, conforme foi definido. Isso permite você, que se chama de mudar as variáveis. Né? Você trocar a velocidade V1, exprimir, né, a velocidade V1 em termos da velocidade do centro de massa e da velocidade relativa, e o V2 também. É só fazer a álgebrazinha aqui, desse sistema aqui, você encontra que a velocidade da partícula 1 pode ser escrita como a velocidade do centro de massa menos a massa da outra partícula sobre a massa total vezes a velocidade relativa. Né? E, similarmente, a velocidade da partícula 2 se exprime em termos da velocidade do centro de massa e da velocidade relativa. Aí, nesse ponto, você está se perguntando, esse cara está complicando tudo. Né? Antes só tinha V1 e V2, agora o cara está falando de introduzir duas novas coisas aqui. Vzão, velocidade do centro de massa, e essa velocidade estranhíssima, velocidade relativa. O que eu vou apresentar para vocês é que, escrevendo aquelas duas equações, as duas equações para o V1 e para o V2, quer seja a equação de conservação de momento linear e a e a expressão da energia cinética final, em termos de V1' e V2', em termos dessas grandezas aqui, Vzão e VR', o seu sistema fica muito mais simples. É simplesmente uma operação matemática aqui que eu estou te ensinando aqui para você resolver aquele par de equações de maneira muito mais eficiente. Tá? Então é isso que eu estou ensinando aqui. Na situação final, assim como existe a velocidade relativa inicial, sem o linha lá em cima, existe a velocidade relativa final. Né? Se depois da colisão a partícula 1 está andando com V1' e a 2 com V2', a velocidade relativa final você senta aqui na partícula 1, o que a partícula 1 vê? Ele vê a partícula 2 se afastando dele. Né?
depois da colisão, a partícula 1 vê a partícula 2 se afastando, VR' é positivo para lá. Essa situação aqui, né, sobre as velocidades relativas inicial e final, sempre vai acontecer quando acontece uma colisão, né? Para acontecer uma colisão, a partícula da esquerda tem que ver a da direita vindo em direção a ela, senão não vai haver colisão nenhuma, né? E depois da colisão, necessariamente, a partícula da esquerda tem que ver a partícula da direita se afastando. Então, os sinais de VR e VR' são sempre opostos, né? VR é negativo em geral, né? Quando a gente se basear na partícula da esquerda, e VR' vai ser positivo, né? Necessariamente. Nunca você vai ver os dois na mesma direção, tá? Porque antes da colisão a vermelha está se aproximando da azul, e depois da colisão a vermelha está se afastando da azul, tá? Ok, agora eu vou escrever a energia cinética inicial em termos dessas duas coisas, da velocidade do centro de massa e da velocidade relativa inicial. Tá? Então está aqui a situação inicial, repetindo aquele desenho, né? A situação inicial, V1, V2, e esse aqui é o ponto no referencial da partícula 1, né? Que vê a partícula 2 se evitar. Eu quero escrever a energia cinética, quer dizer, 1 meio de M1 V1 quadrado mais 1 meio de M2 V2 quadrado. É isso que eu quero, está ali a energia cinética. Quero escrever isso em termos disso e disso. É fácil, né? No slide anterior você encontra lá a expressão do V1 em termos disso e disso. É só apagar aqui esse V1 e escrever a expressão. Você encontra a expressão do V2 em termos disso e disso. É só apagar e escrever aquela expressão. Pronto, isso aí é fácil. Dá esse resultado que está aqui. A energia cinética da situação inicial se escreve como 1 meio da massa total vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado. Isso aqui você pode legitimamente chamar de energia cinética do centro de massa, como se o centro de massa fosse uma partícula real de massa igual a emissão e que se movesse com velocidade vzão. Tem exatamente a cara da energia cinética de uma partícula, de tal partícula, e essa coisa aqui tem uma interpretação mais obscura. Esse M1 vezes M2 sobre M tem dimensão de massa, né, porque é quilograma quadrado sobre quilograma, é uma massa, mas é uma massa estranha aqui. Essa massa se chama massa reduzida, é o nome disso aqui em física. A razão entre o produto de duas massas e a soma das duas massas, que é o que essa coisa é aqui, se chama massa reduzida. E isso aqui é a velocidade relativa ao quadrado. Curiosamente, não existe nenhum termo cruzado envolvendo Vzão e VR ao quadrado, né? Então está aqui a situação final. A situação final você tem V1' e V2', e o ponto de vista do azul. Assim como eu fui capaz de escrever a energia cinética inicial em termos de Vzão e VR, obviamente eu consigo escrever a energia cinética final em termos da velocidade do centro de massa final mais a velocidade relativa final. No entanto, você se recorda que numa colisão, pelo menos imediatamente antes e depois da colisão, a velocidade do centro de massa não muda. Então, o Vzão e o Vzão' é a mesma coisa. Tá? Então, é isso que torna as coisas mais simples. Isso aqui faz com que, procedendo exatamente da mesma maneira, te leva à conclusão que a energia cinética final pode ser escrita em termos da velocidade do centro de massa, que é a mesma, antes e depois. Por que é a mesma? Por causa da aula passada, né? O momento linear total do sistema não se altera na colisão. Isso, inclusive, é a primeira equação do sistema de equações aí que a gente está resolvendo, né? A velocidade do centro de massa não se altera, né? Então, a princípio, teria que estar escrito Vzão', mas Vzão' é igual a Vzão, entende? Por isso que isso está escrito dessa forma. E aqui não, aqui aparece a velocidade relativa final, que em geral não tem nada a ver com a velocidade relativa inicial, entende? Mas a combinação de massas aqui é idêntica. Então, esse aqui é o resultado chave, que a gente vai usar esse resultado para escrever na segunda das nossas equações. Lembra que a segunda das nossas equações era exatamente a expressão da energia cinética final, que supostamente é conhecida. Né? Lembra de novo, a gente está resolvendo um sistema de duas equações, para V1' e para V2'. É isso que a gente quer descobrir. Qual é a velocidade da bolinha azul e da vermelha depois da colisão? O que você sabe? Eu sei que o momento linear total é conservado e a energia cinética final, K', é conhecida. Tá? Essas são as duas equações que você tem. Então, foi valioso você ser capaz de escrever esse número conhecido em termos da velocidade do centro de massa, que só depende da situação inicial, que você pode ler da situação inicial, e da velocidade relativa final. Agora está aqui o K' não pode desaparecer por completo. Tá? Isso é um comentário aqui, né? Que a energia, ao escrever essa coisa dessa forma, e ao compreender que esse valor aqui
é a velocidade, é a energia cinética do centro de massa, que é a mesma energia cinética que existia já antes, você percebe que essa energia cinética final não pode ser qualquer coisa. Ela não pode ser zero, por exemplo. Não existe uma colisão onde duas partículas se aproximam, né? E a energia cinética final é zero. A não ser que elas tenham exatamente a mesma massa, né, e tal e coisa. Se elas tiverem, se o centro de massa tiver alguma velocidade na situação inicial, necessariamente a energia cinética final não pode ser zero. Tá? Porque no máximo a velocidade relativa é zero. Velocidade relativa a zero significa que a partícula azul, depois da colisão, não vê a partícula vermelha se afastar. Por que não? Porque uma ficou grudada com a outra. Né? Então, isso é o máximo, o mínimo que a energia cinética o menor valor que a energia cinética final pode ter é a energia cinética do centro de massa, quando o VR' é igual a zero. Menor do que isso não pode. Ok? Essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui dessa expressão é que talvez você pensasse até o momento, né, que a energia cinética final podia ser qualquer coisa, mas não pode. Ela, no mínimo, é igual a é igual à energia cinética do centro de massa. Ok. Dois casos importantes são exatamente esses. Um é onde a energia cinética se chama 100% inelástico, onde acontece a maior perda de energia cinética possível, e a energia cinética final é igual simplesmente a um meio de mv2, a energia cinética do centro de massa, e, portanto, a velocidade relativa depois da colisão tem que ser zero, né, para isso acontecer. Esse é o caso que se chama 100% inelástico. E o outro caso importante, as partículas ficam grudadas, né? Isso é o que significa, já tinha comentado, né? O fato da partícula 1 ver a partícula 2 parada significa que as duas partículas, depois da colisão, ficaram grudadas. Acontece, às vezes, esse tipo de situação. Isso se chama colisão 100% inelástica. Você aprendeu, ó, na colisão que dissipa a maior quantidade de energia, pelo menos em uma dimensão, na verdade, apenas em uma dimensão, as duas partículas ficam grudadas. Tá? No caso 100% inelástico. E tem um outro caso, que é o caso 100% elástico, onde não há perda de energia cinética nenhuma. A energia cinética inicial tem que ser igual à energia cinética final. Da expressão do Kalinha, a energia cinética do centro de massa existe nos dois. Né? Então, para o pedacinho da energia cinética da velocidade relativa ser igual também, a única possibilidade é a velocidade relativa final ser igual a menos a velocidade relativa inicial. Mas por que menos? Por que não é igual ao mesmo sinal? Porque as duas coisas não podem ter o mesmo sinal, né? A gente já comentou isso. Se no início a partícula azul tem que ver a partícula vermelha se aproximando, depois a partícula azul tem que ver a partícula vermelha se afastando. Então as duas coisas têm que ter sinais diferentes. Mas a energia cinética relativa pode ser igual, e por energia cinética relativa eu quero dizer aquele 1 meio de m1 vezes m2 sobre a massa total vezes a velocidade relativa ao quadrado. Para essa quantidade ser igual antes e depois da colisão, a velocidade relativa depois da colisão tem que ser o negativo da velocidade relativa antes da colisão. As partículas, portanto, se afastam com a mesma rapidez com que se aproximaram, no caso 100% elástico. Tá? E tem outros casos que perder mais energia do que isso você não consegue, mas ganhar mais energia do que o caso elástico é possível. Né? O K' não precisa ser no máximo igual a K, ele pode ser maior do que K. Né? Se depois da colisão se tem uma espoleta ali entre as duas partículas e uma bate na outra e ocorre uma explosão, a energia cinética das duas final pode ser maior do que a inicial. Né? Mas esse caso aqui, como isso é um tanto raro de acontecer, você tem que realmente desenhar a situação. Quando não existe nada que promova a energia cinética da situação final para ser maior do que a inicial, a energia cinética final geralmente está confinada entre esses dois valores. Ela tem o valor mínimo igual à energia cinética do centro de massa e o valor máximo igual à energia cinética inicial. 100% inelástico, 100% elástico. Okay? Mas mantém na sua cabeça que não é inconcebível a energia cinética final ser maior do que a inicial. Aqui o exemplo do início da aula. Então está aqui a nossa colisão. A partícula vinha vindo com 2 metros por segundo e a partícula vermelha estava mais lerda, então a partícula azul está vendo a partícula vermelha se aproximar com 1 metro por segundo. Né? Essa é a situação inicial aqui, né? O momento total inicial é 4 kg metro por segundo, a gente já havia comentado. A energia cinética total aqui é 3 joules, né? Um meio de 1 kg vezes 4 ali, né? Mais um meio de 2 kg vezes 1, aqui dá 3 joules. E a velocidade relativa é menos, porque o sentido positivo aqui é para a direita, né? É menos 1 metro por segundo, quer seja, a partícula azul
né, que é a minha velocidade de referência, é a partícula de referência da velocidade relativa, vê a partícula vermelha se aproximar para a esquerda com 1 metro por segundo, por isso menos 1 metro por segundo. Então agora imediatamente você sabe quais são as situações 100% inelásticas. A situação 100% inelástica, eu acabei de comentar no slide anterior que as duas partículas ficam grudadas, né? Depois, é isso que acontece na colisão 100%. Então, com que velocidade que elas vão andar quando elas ficam grudadas? Bom, elas vão estar andando com a velocidade do centro de massa, né? Se elas estão juntas ali, o centro de massa está em algum lugar aqui, não sei se está aqui ou aqui ou aqui e tal, né? Mas as duas partículas juntas estão andando com a velocidade do centro de massa. E qual é a velocidade do centro de massa? Isso não se altera, é só olhar a situação inicial aqui que você sabe qual é a velocidade do centro de massa, né? Se o momento total era 4 kg metro por segundo, se você divide isso pela massa total, 3 kg, você descobre quem é a velocidade do centro de massa, e é exatamente isso aqui. Isso aqui é 4/3 de metro por segundo. Né? Então, na colisão 100% inelástica, essa partícula e essa se grudam e saem andando com 1,33. É isso que você acabou de descobrir, o que acontece na situação 100% inelástica. Elas ficam grudadas e andando a 1,33 metros por segundo, que é a velocidade do centro de massa. Essa situação aqui tem o mesmo momentum que essa que está aqui, pode calcular. Tem energia cinética bem menor do que essa aqui, não é tão bem menor assim, mas é 2,67 joules, e não pode ser menor do que isso, você não pode conceber nenhuma situação final que tenha uma energia cinética menor do que essa. Tá? Isso é bem não trivial, mas é isso que acontece. E a velocidade relativa da final das duas partículas é zero, porque as duas estão grudadas. Né? Essa é a situação 100% inelástica. Em uma dimensão, as partículas, quando colidem 100% inelasticamente, ficam grudadas. Tá? Não esqueça isso. Apenas em uma dimensão. Tá? A gente já vai ver que em duas dimensões, não. Você pode ter uma colisão 100% inelástica e elas não ficam grudadas, não. Aqui a 100% elástica, o que eu sei sobre ela? Bom, a velocidade relativa tem que ser mais 1 metro por segundo. Né? E a velocidade do centro de massa eu sei aqui, já acabei de dizer, esse 1,33. Então, essa velocidade 167 vem de onde? Ela é igual àquela expressão da velocidade da partícula 2 em termos da velocidade do centro de massa, que é 1,33 metros por segundo, aqui, aqui, aqui e em qualquer outra situação possível, né? Somada àquele termo adicional da velocidade, envolve a velocidade relativa. Né? Sabendo a velocidade do centro de massa e a velocidade relativa, na situação final eu descubro essas duas velocidades aqui. Né? Se você computa com essas duas velocidades aqui o momento linear total, vai ser conservado o momento linear total. Né? E a energia cinética final, pode calcular que a energia cinética final vai ser 3 joules, pode calcular. Se você não acredita, calcule aqui. E a velocidade relativa, aqui, ó, essa que está indo para a direita com 0,67 e essa está indo a 1,67, do ponto de vista da azul, a vermelha está indo para a direita com 1 metro por segundo. Né? É isso que acontece. Aqui você consegue descobrir tudo sobre a situação final com a informação de que a colisão é 100% inelástica ou 100% elástica. Tá? Agora, e se não for nem for uma coisa no meio do caminho, for 90% elástica, por exemplo, como é que você procede aqui? Você procede do mesmo jeito, né? Isso aqui te informa exatamente quem é a energia cinética final, né? Perceba isso, porque a energia cinética inicial a gente já sabe, é aquilo ali, né? É 3 joules. Então ele está te informando, é 90% da elástica, então a colisão é 90% elástica, então significa que a energia cinética final é 90% de 3 joules, né? Então ele está te dando isso aí, então você consegue resolver o problema. Você, no caso, as equações aqui, que essas são as equações, né, que você vai usar, essa é a equação da expressão da energia cinética final em termos do V, do Vzão, que você pode ler da situação inicial. Nunca esqueça isso, tá? Que a velocidade do centro de massa é lida da situação inicial. É simplesmente pegar o momento total final aqui e dividir pela massa total, por exemplo. É 4/3 de metro por segundo nesse caso aqui. Né? Isso aqui é conhecido. Isso aqui é conhecido. Esse pedaço aqui é sempre conhecido. A dúvida é esse cara que está aqui. Né? Quem é o VR' dessa situação 90% elástica. Se fosse 100% inelástico, esse VR' seria zero. Se fosse 100% elástico, esse VR' seria menos o VR, mas no caso 90% a gente não sabe, tem que calcular de alguma maneira, né? Então você calcula facilmente, porque é só que você tem esse número, você tem esse número e agora você encontra esse cara. Você não tem que resolver a equação de segundo grau nem coisa nenhuma, é só tomar uma raiz quadrada. Né? É bem trivial aqui o negócio. Aqui, ó. 90% de 3 joules, que é essa coisa que está aqui, 1/3 da massa total, né? A massa total a massa total é 1 kg mais 2 kg, 3 kg. E a velocidade do centro de massa,
que a gente já viu, usou até no slide anterior, é 4/3 metro por segundo. Isso aqui é a energia cinética do centro de massa. Aí você escreve 1/2 da M1, M2 sobre a massa total, e é o que você quer descobrir. Mas a vantagem sobre usar esse tipo de equação, ao invés de usar a equação correspondente em termos de V1' e V2', é que você não tem nenhuma equação de segundo grau para resolver. Você tem simplesmente um quadrado aqui, que sai direto aqui o valor dele, sem dificuldade. Você tem a dúvida apenas do sinal. O VR' é mais ou menos 0,32 metros por segundo. Aí você pensa, e agora? Como é que eu decido aqui se é mais ou menos 32 metros por segundo? Essa velocidade relativa é de quem em relação a quem? É da partícula vermelha em relação à azul. Ah, bom. Então, depois da colisão, a partícula azul, se antes da colisão a partícula azul vê a partícula vermelha se aproximando, negativo aqui, né? Depois da colisão, ele tem que ver se afastando. Então, a resposta é mais. Né? O VR' tem que ser o mais 0,32 metros por segundo, porque a partícula azul, que está na esquerda, tem que ver, depois da colisão, a partícula 2 avançando. Né? Então, agora, sabendo agora o VR', que é mais 0,32, você reconstrói o V1' e o V2'. É só botar lá o Vzão, né, que é esse 4/3 aqui, e o VR', que você já descobriu quanto é, faz a continha ali, faz a outra continha ali, você descobre. Né? Essas velocidades aqui, a velocidade da partícula azul, depois dessa colisão 90% elástica, é 1,12, e a da vermelha é 1,44. Tá? É isso, essa é a maneira, através da obtenção da velocidade relativa na situação final, que você reconstrói de maneira mais simples as velocidades das duas partículas na situação final. Ok? Do ponto de vista da massa 1, olha o que aconteceu. Antes, ela estava paradinha e a partícula vermelha estava chegando nela com menos 1 metro por segundo. Na colisão 100% elástica, a partícula azul vê a partícula vermelha logo depois da colisão se afastando com 1 metro por segundo. Ela vê ela chegando com 1 metro por segundo. Na colisão 100% elástica, ela vê ela se afastando a 1 metro por segundo. Na colisão 90% elástica, ela vê a partícula vermelha se afastando não a 1 metro por segundo, mas bem menos, né? A 0,32 metros por segundo. Tá? Porque houve uma perda de 10% de energia cinética aqui no negócio. Tá? Então a partícula azul vê, pô, a partícula vermelha está chegando a 1 metro e depois sai com 0,32. Né? Aí a partícula vermelha, né? Isso é a expressão do ponto de vista da partícula azul da perda de energia cinética na colisão. E na colisão 100% inelástica, a partícula azul vê a partícula vermelha chegando nela e de repente, puf, ficam grudadas. Né? Para a partícula azul, dá a impressão que as duas estão paradas. Né? Do ponto de vista da partícula azul, as duas estão paradas. Ela veio a partícula vermelha na cara dela e, pof, bateu nela e grudou. Isso é a colisão 100% inelástica. Tá bom? É muito valioso, é muito prático essa descrição do problema colisional em termos da velocidade relativa antes e depois. Tá? Particularmente porque fica muito simples de caracterizar as colisões 100% elástica e inelástica. Na 100% elástica, o VR' é menos o VR, e na 100% inelástica, o VR' é zero. Okay? E nas outras colisões é no meio do caminho, entre os dois valores ali. E se houvesse uma explosão no momento da colisão? Se a energia cinética final fosse maior do que a energia cinética inicial. Já comentei isso, né? Aí a partícula azul ia ver a partícula vermelha voando para lá, não a 1 metro por segundo, mas a 2, 3 metros por segundo, ou coisa que o vale. Né? A VR' seria maior do que o VR, numa colisão numa colisão que fosse mais do que 100% elástica. Né? Mas aí você precisa de uma explosão e tal, não acontece tão comumente. Mesmo uma colisão 100% elástica é uma raridade absoluta, né? Bom, agora vamos aplicar esses resultados para um caso de interesse prático, onde você tem duas partículas e uma partícula está parada, que é chamada partícula alvo aqui você está vendo, e a partícula que está incidindo sobre ela, bom, se chama com os olhos a partícula incidente, ela está se movendo. Por razão pela qual isso tem um interesse prático grande é por conta do fato de que vários experimentos em física são feitos nesse arranjo. Né? Você tem um átomo, uma amostra de alguma coisa, né, que está parada no laboratório e você joga um feixe de partículas incidentes sobre essa partícula-alvo. Né? Então, a nossa situação é simplesmente vamos aplicar os resultados anteriores, onde a partícula 2 né, vai ser suposta parada e a partícula 1 apenas que está inicialmente se movendo. A gente vai ver o que acontece na situação final. Okay?
Primeiro, a gente vai analisar o caso 100% elástico. Tá? Vou carregar sempre essa cor marrom aqui nessa situação. Então, vamos analisar diversas situações onde a partícula alvo parada e a partícula incidente efetua uma colisão. Então, tá aqui, vamos resolver o caso geral aqui da colisão 100% elástica, onde você tem apenas uma das partículas se movendo, que é a partícula incidente, e a partícula alvo está parada, nesse arranjo aqui que está aqui mostrado. A gente vai usar aquela ferramenta da velocidade relativa, claramente a velocidade relativa inicial, você se coloca do ponto de vista da partícula incidente, né? Então a partícula alvo está se aproximando com velocidade u, como o sentido positivo é para a direita aqui, então a velocidade relativa inicial é menos u. E a velocidade do centro de massa é a massa da partícula incidente vezes a velocidade dela, mais a massa da partícula alfa vezes a velocidade dela, só que é zero, né, dividido pela massa total, dá isso aqui, da massa da partícula incidente vezes u dividido pela massa total, essa é a velocidade do centro de massa. A solução geral, lembrando aqui a expressão de como você extrai as velocidades finais a partir da velocidade do centro de massa e da velocidade relativa final, essa é a expressão geral, só que no caso 100% elástico, a velocidade relativa final é menos a velocidade relativa inicial, né, que é menos u, passa a ser mais u. Okay? Então, do ponto de vista da partícula incidente, ele vê a partícula alvo se afastando dele com a mesma velocidade com que ele estava incidindo. Né? E aí, colocando esse resultado aqui, VR' igual a mais U, e esse Vzão aqui é igual a isso aqui, nessa expressão aqui, essa expressão aqui é simplesmente essa aqui, né? Com a partícula 1 sendo a partícula incidente e a partícula 2 sendo a partícula alvo. Colocando essa expressão aqui dentro, no lugar do VR' você escreve U e no lugar do V você escreve aquilo, você obtém esse resultado geral aqui. Então, na colisão 100% elástica, a velocidade da partícula incidente após a colisão vai ser a diferença das massas, mas nessa ordem aqui, a massa da partícula incidente menos a massa da partícula alvo, vezes a velocidade da partícula incidente no inicial, né, dividida pela massa total. Esse é o resultado geral para a colisão 100% elástica para a velocidade da partícula incidente. E, similarmente, a velocidade da partícula alvo final, que é essa expressão aqui, com a partícula 2 e a partícula alvo e a massa da partícula 1 é a massa da partícula incidente, você obtém esse resultado. A partícula alvo, após a colisão, uma colisão 100% elástica, ela sai com uma velocidade 2 vezes a massa da partícula incidente dividido pela massa total vezes U. É só fazer a álgebrazinha aqui, colocar no lugar do V essa expressão que está aqui, e no lugar do VR' essa expressão aqui que você encontra isso. Isso é a solução geral. Agora a gente vai aplicar essa solução geral para uma colisão, de novo, uma colisão 100% elástica, onde você tem a partícula alvo parada e a partícula incidente se movendo, né? Agora a gente vai ver o que isso aqui prevê para 3 casos. No caso onde a partícula alvo e a incidente têm a mesma massa, no caso onde a incidente é mais massiva do que a partícula alvo e no caso onde a partícula alvo é mais massiva do que a partícula incidente. Só para ganhar a intuição, mas a resposta já é essa aqui, né? A gente só vai considerar alguns casos em particular. Então, primeiro, as duas partículas, a incidente e a partícula alvo, têm a mesma massa. Aqui, só para motivar aqui, é como se tivesse um fusquinha parado e viesse um fusquinha na direção dele com a velocidade u. Mas aqui é o comentário, né? Obviamente, na colisão veicular, a colisão nunca seria 100% elástica, né? Mas, do ponto de vista das massas, seria isso. A massa da partícula incidente e a massa da partícula alvo são idênticas, ok? E aí, esse é o resultado geral que a gente acabou de obter. Aí a gente vai aplicar esse caso aqui, onde a massa da partícula incidente e a partícula alvo são iguais. O que acontece com essas expressões quando as duas massas são iguais? Claramente, a primeira ali diz que a partícula incidente fica parada após a colisão elástica, e a partícula alvo assume a velocidade da partícula incidente. Né? Por que motivo? Porque no caso das duas massas serem iguais, a massa total é 2 vezes a massa incidente, né, da massa. Então, esse 2mi aí no numerador cancela o denominador quando as duas massas são iguais. Então, é isso que a gente prevê. Agora, um filminho mostrando isso. Tá aí a partícula incidente e a partícula alvo. A partícula incidente ganha a velocidade da partícula alvo e a partícula incidente para, desculpe, e a partícula alvo ganha a velocidade dela. Né? Agora, uma variante com 5 partículas, e vem uma partícula incidente, e aí ela vai transferindo a velocidade dela para outra partícula. Ela bate e volta,
transfere a velocidade. É assim que partículas de mesma massa colidem quando elas 100% elasticamente. Okay? E por último, aqui esse sistemazinho, que no fundo é a mesma coisa, o pêndulozinho, né? Que onde essa partícula aqui que está balançando, quando ela vem com uma certa velocidade, né? Então ela transfere a velocidade dela para essa, que transfere para essa, que transfere para essa, e a última ali parece balançar do nada ali. Mas é simplesmente uma série de uma, duas, três colisões elásticas de partículas de mesma massa, ok? Onde a partícula alvo está sempre parada. Tá? Essa é a ilustração aí. Bom, então já vimos o que acontece quando a partícula incidente e a partícula alvo têm a mesma massa. Agora vamos considerar o caso onde a partícula incidente é mais massiva do que a partícula alvo. É tipo assim, um caminhão chegando num fusquinha parado. Seria mais ou menos isso. Né? Só que essa colisão aqui, de fato, não seria elástica. Mas, enfim, esse é o resultado geral para a colisão de partícula incidente e partícula alvo. No caso onde a massa da partícula incidente é maior do que a partícula alvo, aí o que acontece é isso. É que a velocidade final da partícula incidente é positiva, ela não para, que nem a gente acabou de ver, quando as massas são iguais, ela continua andando na mesma direção que ela vinha, positivo, né? E a partícula alvo sai com uma velocidade maior do que a partícula incidente vinha vindo. Então, o que isso aqui quer dizer assim, se essa colisão aqui fosse elástica, né? O caminhão vem com uma velocidade lá 80 km por hora, aí ó, o caminhão, depois que ele bate no fusquinha, ele continua a ir para lá. Né? Ele não recua nem para, ele continua a andar para a direita, com uma velocidade um pouquinho menor do que a que ele tinha. Mas o fusquinha, ele sai andando com uma velocidade maior do que os 80 km por hora que o caminhão vinha, entendeu? Isso que acontece. Agora vamos ver uma ilustração aqui. Aqui, partícula incidente mais massiva do que a partícula alvo. Olha o que acontece. A partícula incidente continua indo para a direita e a partícula alvo sai andando com uma velocidade maior do que a partícula incidente vinha vindo. Ó. Tá vendo? A partícula roxa ali saiu mais rápido do que a partícula verde estava vindo. E a partícula verde continua indo em frente. Agora, por último, o caso onde a massa da partícula incidente é inferior à da partícula alvo. Então, é um fusquinha, vem vindo aqui e colide num caminhão parado. Né? Mais ou menos, essa seria a analogia. O que acontece com o fusquinha e o que acontece com o caminhão? Está aqui a nossa expressão geral para a velocidade final da partícula incidente e a velocidade final da partícula alvo. Mas só que agora o MI, que é a massa da partícula incidente, é menor do que o MA. Consequentemente, a velocidade da partícula incidente é negativa. Então, o fusquinha vai bater no caminhão e vai voltar. Entende? É isso que quer dizer. E a partícula alvo, no caso aqui o caminhão, né, ele vai sair andando com uma velocidade para frente, mas uma velocidade menor do que a velocidade com que o fusquinha vinha vindo. Né? Então, o fusquinha vem a 80, bate no caminhão parado e volta, recua. Né? E o caminhão vai para frente com uma velocidade bem menor do que 80 km por hora. Tá? Que isso aqui é menor do que U, você depreende porque o que aparece aqui embaixo é MI mais MA. Né? E aqui em cima você tem MI mais MI. Né? Como o MI é menor do que o MA, essa fração aqui, 2MI sobre Mzão, é menor do que 1. Tá? É por isso que eu consigo concluir que a velocidade do caminhão vai ser menor do que U. Agora a ilustração. Aí, tá aí o caminhão parado, aí lá vem o Fusquinha. Aí, viu? O Fusquinha recua e o caminhão vai para frente, continua com uma velocidade menor do que o Fusquinha vinha vindo. Né? Percebeu? Ok. Colisão 100% elástica, é isso. Então, agora um exagero aqui em relação ao caso anterior, onde a partícula incidente é muito mais leve do que a partícula alvo. Aí o que acontece aqui, olha só, essas são as expressões gerais, agora eu supor que esse número que está aqui é muito menor do que esse. Tá? Aqui embaixo, não esqueça que o Mzão é MI, que é pequenininho, mais o MA, que é grandão. Então é praticamente MA. E aqui em cima é praticamente menos MA. Então o numerador fica aproximadamente menos U. Então a partícula incidente recua com uma velocidade igual àquela vinha. Okay? Então a velocidade da partícula incidente era U
e vai passar a ser, caso ele colida numa coisa muito, muito, muito massiva, mais massiva do que ele, né, ele vai voltar com a mesma velocidade com que ele estava vindo. E a partícula-alvo, o que acontece? Não esqueça que essa emissão é MI mais uma massa enorme, né? Então o denominador aqui é praticamente a massa do alvo, né? E aqui em cima tem duas vezes a massa da partícula incidente, que é ridícula comparado com a massa do alvo. Então é tipo assim, 10 gramas dividido por 1 tonelada. Então isso aqui é zero virtualmente, né? Então a partícula alvo fica praticamente parada. Então, isso é o que acontece, por exemplo, quando você joga uma coisa, uma bolinha, e ela colide elasticamente com o chão. A partícula incidente é a bolinha, que tem uma massa minúscula, e o chão tem uma massa virtualmente infinita, né? E aí o que você vê, caso a colisão seja elástica, é exatamente isso. A partícula incidente está se aproximando do chão com velocidade u, ela colide elasticamente, e aí depois recua com menos u, conforme essa previsão. E o chão não acontece nada, né? O chão continua parado, né? Isso aqui seria a ilustração desse caso que está aqui. É uma colisão 100% elástica. A bolinha vem, bate e sobe e volta com a mesma velocidade, caso a colisão seja 100% elástica, né? Ok. E aí o paradoxo que eu vou pedir para vocês pensarem é o seguinte: dá a impressão que o momento linear aqui não foi conservado, porque olha só, a situação inicial, chão parado e bolinha indo para baixo, tem momentum total igual à massa da bolinha vezes u para baixo, né? Esse é o momento inicial. E dá a impressão que o momento final é mudou, né? Que é a massa da partícula incidente vezes u, mas indo para cima. Como é que o momento pode ter mudado? Eu falei o tempo, fiquei falando o tempo todo aí que numa colisão seja elástico ou inelástico, o momento total é sempre conservado. O que acontece é que isso aqui é aproximadamente menos u. Se você leva em conta o valor exato aqui da partícula-alvo, você vê que o momento, na verdade, não foi violado, a conservação do momento não é violada de maneira nenhuma. Acontece que o piso aqui, né, ele ganha uma velocidade para baixo que é infinitesimal, quer dizer, imensurável. Não dá para você medir essa velocidade, mas se levar em conta essa pequeníssima velocidade, você vê que o momento final, né, é igualzinho ao momento inicial. Não há violação de momento linear, não. Apenas ele não é observável facilmente, porque a velocidade da partícula alvo é tão menor quanto a massa dela, né? Como a massa dela é virtualmente infinita, né? Você não vê ela se mover. Então dá a impressão, embora não seja de fato o que acontece, que o momentum linear é violado, mas não é, tá? Se você levar em conta o valor exato aqui da massa da partícula alvo, você vê que não é violado o momento, tá? Só um comentário. Agora o mesmo caso, partícula-alvo parada e partícula incidente, né? Só que agora o caso 100% inelástico. O que a gente discutiu agora há pouco era o caso 100% elástico, né? Então, como é que é o caso inelástico? É a solução geral. Então, está aqui a situação. Partícula-alvo parada, partícula incidente vindo com velocidade u, agora a colisão é 100% inelástica. Isso aqui é a situação inicial, né? Velocidade relativa inicial é menos u, e a velocidade do centro de massa é MIU sobre Mzão. Isso aqui é igualzinho ao caso anterior, 100% elástico, né? Mas agora, o que acontece no caso inelástico? A solução geral do problema, lembrando de novo aqui aquelas formulinhas de como que você reconstitui as velocidades finais das duas partículas com o conhecimento da velocidade relativa final, e eu lembro a vocês que no caso da colisão 100% inelástica, o que ela tem de característica é que a velocidade relativa final é zero. As duas partículas ficam grudadas em uma dimensão, né? Então elas não têm velocidade relativa. Então as duas partículas, tanto a incidente quanto a alvo, vão andar juntas com a velocidade do centro de massa. É um caso, na verdade, bem mais simples do que o caso elástico, né? Após a colisão 100% inelástica, as duas partículas estão grudadas, que elas não têm velocidade relativa, né? E a velocidade das duas é igual à velocidade do centro de massa, né? Que é igual, a gente já sabia, observando a situação inicial, é igual a MI vezes U sobre Mzão. Isso é o que acontece. Tá? Então, esse caso 100% inelástico, não faz muito sentido você ficar considerando a massa incidente igual a massa do alvo maior do que a do massa incidente, tal coisa, porque as duas partículas vão ficar grudadas. Né? Então, eu só vou destacar aqui duas situações. Primeira, onde a partícula incidente é muito mais massiva do que a partícula alvo, né? E ela vem com a velocidade u. Essa é a expressão geral das duas velocidades, que no caso onde a partícula incidente
é muito mais pesada do que a partícula alvo, então aqui embaixo aparece MI mais MA, né? Mas o MA é desprezível frente a MI. Então o Mzão é praticamente MI. Tá? Então as duas velocidades são praticamente igual a U. Então quando você encontra uma situação dessa, a partícula incidente vai grudar na partícula alvo e as duas vão continuar andando com a mesma velocidade com que a partícula incidente veio. Né? Então, simplesmente a massa da partícula alvo é irrelevante aqui, ela simplesmente gruda e continua andando com a massa da partícula incidente. Em oposição, o caso onde a partícula incidente aqui é muito mais leve, a partícula incidente é muito mais leve do que a partícula alvo, seria o caso aqui do chão, né? E a partícula incidente, uma colisão 100% inelástica, o que acontece com essa expressãozinha aqui? Agora, aqui no denominador, MI mais MA é praticamente MA, né? Que a massa do alvo é muito maior do que a massa da partícula incidente. Então, você tem que MI sobre MA, que é praticamente zero. Então, o que acontece é que as duas partículas, tanto a incidente quanto a partícula alvo, elas se grudam e ficam paradas. Então, é isso que acontece. Você joga uma bolinha no chão, colisão 100% inelástica, é isso que acontece. A bolinha gruda e fica tudo parado, né? Essa é a situação final. Tá? E, de novo, eu posso perguntar a vocês, o momento linear parece que não foi conservado, né? Inicialmente você tinha um momento linear aqui, né? É a massa da partícula incidente vezes U, e depois está tudo parado, né? Dá a impressão que o momento linear desapareceu. Mas, de novo, é porque a massa dessa partícula aqui está sendo considerada infinita, né? Então, se você leva em conta exatamente a massa da partícula alvo, mesmo que seja, né? Aí você vê que o momento de fato não é violado, não. O momento linear é conservado, sim. Tá? É só aparentemente ele não é conservado. Tá? Isso me leva, então, esse problema de uma partícula incidindo no chão, me leva à definição do que se chama coeficiente de restituição. Então, o coeficiente de restituição é o que se chama, é o nome que se dá a percentagem da velocidade da partícula incidente que foi recuperada na volta. Né? Então, a partícula incide com velocidade u e volta, depois de colidir com o chão, com uma velocidade que é uma fração da sua velocidade inicial. Né? No caso elástico, 100% elástico, o coeficiente de restituição é dito ser igual a 1. Né? Ela entra com velocidade u e sai com velocidade u. Então, o coeficiente de restituição é igual a 1. E no caso 100% inelástico, aqui o coeficiente de restituição é zero. E os casos no meio do caminho, o coeficiente de restituição está no meio do caminho. Tá? Então, olha esse exemplo aqui dessa bolinha aqui que vai descer aqui, vai bater no chão. Eu vou conseguir aqui, estabelecendo aqui duas posições aqui na trajetória da partícula, e com esse reloginho aqui, eu consigo inferir qual é a velocidade de incidência da partícula e depois a velocidade de subida, a velocidade de descida e a velocidade de subida. Né? E aí, tomando a razão, eu concluo que a velocidade de subida é 78% da velocidade de descida. Como é que eu encontro esse resultado aqui? Esse resultado aqui eu pego esse filminho aqui, ó, e vejo aqui, ó, a descida leva mais ou menos aqui, ó, o reloginho lá em cima, até aqui mais ou menos, aqui 12,1 milissegundos. Né? É o tempo de descida. Então a velocidade na descida é um L, que é essa distância aqui, que eu não sei quanto que dividido por 12,1. E na subida ela leva mais tempo, porque a velocidade é menor. A subida começa mais ou menos aqui, em 14,2, e vai até aqui, que é, sei lá, arredondando aqui, uns 30. Né? Então dá uns 15,6 milissegundos. Foi assim que eu mais ou menos estimei o negócio. Então ela desce essa distância L em 12,1 e sobe em 15,6. Ok? Tomando a razão disso aqui por isso aqui, você obtém mais ou menos 0,78 de coeficiente de restituição. Então, essa colisão aí é mais para elástica do que para inelástica. Okay? Bom, então isso aí foi colisões unidimensionais. Agora, colisões bidimensionais, onde as partículas se movem não na mesma linha, antes ou depois da colisão. A diferença fundamental dessas colisões biotridimensionais é que conhecer a energia cinética final não permite você determinar as velocidades finais, coisa que, para colisões estritamente unidimensionais, que nem essas que a gente discutiu até agora, permite.
Então, saber o K', saber a energia cinética final, não dá para descobrir as velocidades finais, que no final das contas é o que você quer. Por que que não dá? É um fato matemático simples, que a única coisa que você tem é que a conservação do momento linear, né, antes e depois da colisão, isso implica que você sabe sobre as velocidades finais das duas partículas. Eu estou imaginando colisão de duas partículas, né? Que as velocidades finais das duas partículas tem que ter um momentum total igual ao momentum inicial, que você sabe, né? Você sempre supõe que você sabe tudo sobre a situação inicial, né? Então isso aqui você sabe, ok? Quantas incógnitas você tem aqui? Eu tenho a componente, agora a situação é vetorial, né? No mínimo eu tenho a componente x e y da velocidade 1 e a componente x e y da velocidade 2, caso a colisão seja bidimensional. Então eu tenho 4 incógnitas a resolver. E quantas equações eu tenho aqui? Isso é uma equação vetorial. Então eu tenho a componente x dessa equação igual a componente x dessa equação, uma equação. A componente y dessa equação igual a componente y dessa equação, duas equações. 4 incógnitas, duas equações. Se você acrescentar mais uma equação, baseado no conhecimento da energia cinética final, você não resolve, porque isso aqui é uma equação escalar. A energia cinética não é um vetor, né? Ela é um escalar, é uma única equação isso aqui. Esse V1' ao quadrado é V1' x ao quadrado mais V1' y ao quadrado, ok? Então você tem, na verdade, isso, 3 equações para 4 incógnitas, quer sejam as duas componentes de V1' e as duas componentes de V2'. Então saber isso aqui não resolve o problema. Em uma dimensão, sim, porque em uma dimensão você só tem duas incógnitas, V1' e V2'. E você tem uma equação de momento e uma equação de energia cinética, e você tem duas equações para duas variáveis. Aí tá. Mas em 2 ou 3 dimensões não dá. Deixa eu ilustrar então o problema aqui com uma ilustração. Bom, então deixa eu ilustrar então aqui umas peculiaridades aqui de colisões em duas dimensões. Então suponha essa situação aqui onde a partícula incidente está vindo com uma velocidade horizontal e a partícula alvo está parada, ok? Na primeira situação que eu vou mostrar, a colisão vai ser 100% elástica. Então eu tenho como controlar isso aqui de tal forma que a energia cinética inicial é 0,19 joules e você vai ver que depois da colisão isso aqui vai continuar a ser 0,19 joules. Tá? Então a energia cinética final fixa, 0,19 joules nesse caso. E o momentum total fixado pela velocidade inicial. E eu vou mostrar mais de uma situação final possível, tá? Mantendo esse mesmo momentum inicial e essa mesma energia cinética final, que vai ser igual à inicial, eu vou mostrar várias, você vai ver que tem várias situações possíveis quando você se encontra em duas dimensões. Primeiro em uma dimensão. Uma dimensão é a colisão unidimensional que a gente chama de colisão head-on, bem na cara de uma da outra, né? Significa que a velocidade, o vetor velocidade da partícula incidente está ao longo da linha que passa pelas duas partículas. A outra terminologia que se usa em física é que o parâmetro de impacto é nulo. Isso é o que a gente já viu agora há pouco, né? Então, colisão 100% elástica, o que vai acontecer? Essa partícula que está vindo com velocidade v, isso aqui era o caso da partícula incidente mais leve do que a partícula alvo, né? Vamos ver. A partícula incidente volta, né? O carrinho batendo elasticamente no caminhão, o fusquinha volta, né? E a partícula alva vai para frente. Ó, a energia final é 0,19 conforme prometido. Agora eu vou mostrar que esse mesmo momento e essa mesma energia cinética final podem produzir uma situação final completamente diferente. Agora, em duas dimensões, eu tenho liberdade de fazer isso. Eu altero o parâmetro de impacto. O parâmetro de impacto que se chama essa distância entre a direção da velocidade incidente e o centro da partícula alvo. Ok? Uma colisão de raspão, que se chama muitas vezes também, né? Então eu vou fazer o momento dessa colisão é idêntico ao que eu acabei de mostrar e a energia cinética inicial e final vai ser idêntico. No entanto, o que vai acontecer vai ser completamente diferente. Obviamente diferente do que aconteceu, né? E isso aí ilustra esse fato de que a colisão em duas dimensões, ou isso aqui em duas dimensões, né? Em duas ou três dimensões, você saber que a energia cinética final era 0,19 e conhecer o momentum
final, porque você conhece a situação inicial, não te permite saber o que vai acontecer. Se vai acontecer isso ou vai acontecer aquela outra coisa que eu mostrei antes. Você precisaria dar uma informação adicional, que é exatamente, no caso aí, o parâmetro de impacto, né, para poder prever qual dessas situações você se encontraria. Né? Isso para uma colisão 100% elástica, como você está vendo aqui. Agora deixa eu mostrar uma colisão bidimensional totalmente inelástica para mostrar aquele efeito lá que eu tinha mostrado. Primeiro eu vou fazer a versão unidimensional, primeiro aqui, ó, inelástica, totalmente inelástica, eu arrasto tudo isso aqui, ó, totalmente inelástico. E eu vou fazer uma colisão head-on, né, bem na cara da outra partícula, eu tenho que tomar cuidado aqui para tem que ajustar isso aqui, ó. Pronto, agora posicionei aqui, isso aqui vai ser uma colisão unidimensional 100% inelástica, que nem as que a gente discutiu nos slides anteriores, né? Inelástica unidimensional, o que vai acontecer? As duas bolinhas vão grudar, vamos ver. Tá aí. As duas bolinhas se juntam e estão andando. Agora, isso em uma dimensão. Agora, se eu alterar aqui o parâmetro de impacto, desculpe, deixa eu voltar aqui, né? Deixa eu voltar aqui para a gente acompanhar. A energia cinética inicial era 0,19, vamos ver a final, era 0,05, ok? 0,05. Agora vamos ver mesmo momentum, exatamente o mesmo momentum, mas agora eu vou dar um parâmetrozinho de impacto, tá? E a colisão vai ser 100% inelástica também. Tá? Então, agora vamos ver o que acontece nesse caso. Será que elas vão grudar? Não, elas não grudam. Em duas dimensões elas não grudam. E o parâmetro de impacto faz alterar também a energia cinética final. Ok? A energia cinética final, no caso unidimensional, foi 0,05 e aqui foi 0,07. Tá? Então, isso aí é só para ilustrar esse fato, de que em duas dimensões você tem esse grau de liberdade extra, essa coisa, essa liberdade de ajustar o parâmetro de impacto da partícula incidente da partícula alvo, que faz com que, mesmo que você fixe o momentum e fixe a energia cinética, a situação final depende desse parâmetro de impacto. Então, outra maneira de falar é aquilo que eu acabei de comentar ali, de maneira bem simplória, né? De que você saber o momentum total do sistema e saber a energia cinética final não permite você prever exatamente o que vai acontecer na situação final. Você não permite você saber quem é a velocidade 1 e a velocidade 2. Agora aqui um exemplo numérico aqui. Vamos ver aqui um exemplo de uma colisão bidimensional parecida com essa que você acabou de ver. Uma partícula incidente de uma partícula incidente de 1 kg está se aproximando da partícula-alvo parada com 1 metro por segundo e a partícula-alvo pesa 2 kg. Mas perceba aqui que isso aqui é o que eu chamei agora há pouco de parâmetro de impacto. A colisão não vai ser head-on, não vai ser bem na cabeça da outra partícula. A partícula azul, essa é a trajetória e de incidência dela, ela vai bater meio que de raspão ali na partícula 2. Como é que a gente prediria qual vai ser a velocidade que a partícula 2 vai sair e a partícula 1 vai sair? O que eu sei da situação inicial? Bom, o que eu sei da situação inicial é o momentum total. O momento total realmente eu sei. Né? É um vetor horizontal, né, de tamanho 1 kg por 1 metro por segundo para a direita. Isso é um vetor conhecido. E suponha que eu informe. Bom, então vamos colecionar aqui. É isso que eu quero prever, né, a velocidade da partícula 2 e a velocidade da partícula 1 finais. Né? E suponha que você precisa de duas informações sobre a situação final. Né? Além da informação do momentum final, que vai ser conhecido em virtude do momento inicial, você precisa de mais duas informações. Né? Sabia, por exemplo, a energia cinética final vai ser 90% da inicial. Tá bom, ok, isso já é uma informação, mas é apenas uma. Só isso não basta. Sabe? Como você já viu, porque aí eu teria três equações apenas. As duas equações das duas componentes da conservação do momento vetorial, mais essa equação aí do valor da energia cinética final, ainda falta mais um. Aí você pode suprir uma das informações de várias maneiras. A maneira como normalmente se faz é que você consegue saber o ângulo com o qual uma das partículas saiu. Eu vou mostrar para vocês que se me der essa outra informação final, você precisa de duas informações sobre a situação final. Né? A situação inicial é sempre suposta conhecida, no sentido das velocidades. Né? E se você me informar que esse ângulo ou esse ângulo aí eu consigo resolver as duas velocidades. Por exemplo, suponha que eu diga assim, a partícula vermelha foi vista saindo com 30 graus. Você consegue descobrir o resto? Descobrir a magnitude desse vetor V e as duas componentes cartesianas desse vetor aqui? Ou, equivalentemente, o tamanho do vetor azul e o ângulo de espalhamento da partícula azul? Sim, consigo. É só usar a conservação de momentum, o valor da energia e essa informação aqui adicional a gente consegue resolver o problema. Observe.
essa é a direção I e J na qual eu vou exprimir as equações vetoriais. Essa equação que está escrita, o que, que é? 1 kg, 1 metro por segundo é o momentum total do sistema, que é o mesmo antes e depois. Né? Isso é independente de conservação de energia ou não, né? De ser elástico ou inelástico, momentum é sempre, sempre, sempre conservado. Isso aqui é o momentum na direção x, momentum total na direção x antes, e essa é a expressão do momentum na direção x depois. Veja, 2 kg, eu estou me referindo, olha essa situação final aqui. Né? Isso aqui é a situação, é o momentum na direção x inicial. Isso aqui é o momentum na direção x final. Né? Então, 2 kg é a massa desse bichinho, e a velocidade na direção x dele é a magnitude do v, está ali escrito, vezes o cosseno de 30 graus, está ali escrito. E qual é o momentum na direção x final da partícula azul? É a magnitude da velocidade vezes desculpa, eu escrevi ali Vx, né? Eu escrevi não em termos de ângulo, mas escrevi em termos de Vx. É 1 kg vezes Vx. Né? Em cor, aqui as coisas que eu não sei. Eu não sei. A magnitude do vetor vermelho eu não sei. E as duas componentes Vx e Vy do vetor azul eu não sei. Mais uma equação, que é a equação, a componente y do momentum total. O momentum total inicial, que é igual ao momento total final, não tem momento na direção y nenhuma, né? Só tem na direção x. Então, na situação final também, não pode ter nada. Então, Py, Pzão y, né, é igual a zero na situação inicial e tem que ser zero na situação final. Só que na situação final, quem é o momento, como é que você exprime o momento na direção y em termos dessas incógnitas aqui? O momento na direção y da partícula vermelha é positivo, né, porque ela tem uma componente de velocidade na direção j positiva e de magnitude v seno de 30 graus. Falta só multiplicar pela massa dela, 2 kg. E a componente vertical aqui da velocidade azul é negativa, mas eu vou representar como Vy e o Vy no final da história vai aparecer negativo. Isso aqui é a massa da partícula azul. Tá? Então o que está escrito aqui? É o momentum total na direção x inicial, momentum total na direção x final, momentum total na direção y inicial, momentum total na direção x, na direção y final. O que mais que eu sei? Eu sei a expressão, eu sei o valor da energia cinética final, está aqui, a energia cinética final é 0,9 vezes K. A energia cinética inicial é fácil de calcular aqui, é 1 meio de 1 kg vezes 1 metro por segundo ao quadrado, né? Meio joule, a situação é a energia cinética inicial. Isso implica que a energia cinética final é 90% de meio joule. Há uma informação sobre a situação final, não tem como você concluir isso. Né? E agora, a expressão da energia cinética final em termos das velocidades finais vermelha e azul é assim, 1 meio da massa da partícula vermelha, 2 kg, vezes a magnitude ao quadrado do vetor velocidade, está aqui escrito, velocidade ao quadrado, mais a energia cinética da partícula azul, que é 1 meio de 1 kg, e a magnitude do vetor VI, vetor azul ao quadrado, que é a componente x ao quadrado, componente y ao quadrado. Tá certo? 3 equações para 3 incógnitas. Isso aqui eu consigo resolver. Né? E o que permitiu resolver isso foi exatamente o conhecimento desse ângulo de 30 graus aqui. Foi só por isso que eu consigo obter 3 equações de 3 incógnitas aqui. Né? Então, ela pode ser trabalhoso e tal coisa, mas a princípio dá para resolver. Essa coisa aqui, encontrar o valor de V, quer seja a magnitude do vetor vermelho, que a direção eu já sei, né? E as componentes x e y do vetor azul. Tá certo? 3 equações, 3 incógnitas, a gente sempre consegue resolver. Embora vai ser um pouco trabalhoso aqui, porque duas das incógnitas aparece ao quadrado ali, mas enfim, isso é matemática, não é física. Tá bom? Agora uma outra situação aqui. Tá aqui o mesmo exemplo de antes, né? Agora, essa é o espalhamento, né? A situação final. E agora você precisa de duas informações sobre a situação final. Os 2 ângulos de espalhamento, outra maneira de você resolver o problema, ao invés de fornecer a energia cinética final e um dos ângulos, você informa os 2 ângulos, por exemplo. Tá aqui, ó. Imagina que eu informo a você, ó, a partícula vermelha, depois da colisão, saiu a 30 graus com a direção de incidência. Essa direção aqui, a direção do vetor velocidade da partícula incidente, se chama direção de incidência. Então você diz que a partícula alvo saiu e foi espalhada a 30 graus da direção de incidência. E a partícula alvo
recua, apesar dele não voltar tecnicamente, né, o comportamento da partícula incidente é chamado sempre de um recuo. Ela recua com um ângulo de 20 graus em relação à incidência. Tá? Você que informa, não tem como você concluir isso aqui. Né? E aí faltam duas informações só, a magnitude do vetor V e a magnitude do vetor V. Né? Então agora eu consigo aqui resolver, essas duas incógnitas usando, por exemplo, aqui a conservação, o momentum total na direção x inicial, momentum total na direção x final, ok? Mais momentum total na direção y inicial e momentum total na direção y final. Tá aí duas equações para duas incógnitas. Você não tem mais nenhuma equação também, né? Mas você já tem aqui duas incógnitas. Só faltava saber duas coisas mesmo, né? A magnitude do vetor vermelho e a magnitude do vetor azul, né? E aí eu, com essas duas equações aqui de momento linear, aqui, de conservação de momento linear, eu consigo achar essas duas coisas. Então você precisa, a mensagem é essa, desses dois exemplos aí, bem particulares aqui em duas dimensões, com uma colisão bidimensional, tipo essas duas aí que eu mostrei, não basta apenas você informar a energia cinética final, que é apenas uma informação. Você precisa dar duas informações, que podem ser, por exemplo, no slide anterior foi a energia cinética final e mais um dos ângulos. Duas informações da situação final. Ou, nesse exemplo agora desse slide, os dois ângulos. Eu não disse nada sobre a energia cinética final, né? Eu disse só os dois ângulos. De qualquer maneira, com essas duas informações adicionais, você consegue amarrar o problema. Porque duas equações você sempre tem, entende? Que são as duas equações equações de conservação de momento. Quer dizer, é a equação de conservação de momento, mas nas suas direções x e y. Okay? Bom, agora então vamos analisar aqui a última coisa que a gente vai ver agora são colisões bidimensionais de um objeto muito leve com um objeto muito pesado. Tipicamente você joga uma bola no chão. A gente já viu a versão unidimensional desse problema, né? Quando você joga uma bola no chão e a colisão é 100% elástica, é isso aí que acontece. A bola entra com velocidade u e sai com velocidade u, coeficiente de restituição 1. No caso 100% inelástico, é isso que acontece. A bola entra com velocidade u e gruda no chão. Tá? O coeficiente de restituição aqui é zero, 100% inelástico. O que eu quero saber agora é o que acontece quando a bola chega num ângulo. Desculpe, quando a bola incide não verticalmente, dessa forma aqui, mas incide com um certo ângulo. Tá? Então, isso é o que eu quero responder aqui. Tá, então está aqui a situação. A partícula incidente, bem levinha, aqui chega no chão com uma velocidade v, em ângulo, né, fazendo um ângulo alfa ali com a horizontal, e depois sai fazendo um ângulo beta. Né? E o chão é muito mais massivo, eu quero ver o que dá para dizer a respeito dessas velocidades aqui de entrada e de saída, desses vetores agora. Né? Ok, então ali o destaque ali das componentes cartesianas, né, isso aqui é o que eu chamaria de VY, Vx, isso aqui seria o Vx', e esse é o Vy', ok? Muito bem, a primeira hipótese é que a força no chão é normal, quer dizer, que no momento da colisão, a força que o chão é a força impulsiva, que atua durante um brevíssimo intervalo de tempo, atua na bola verticalmente para cima. Bom, se ela atua verticalmente para cima, ela não é capaz, ela produz uma aceleração brevíssima, né? Mas é vertical. Uma aceleração implica que a aceleração horizontal é nula, ok? Com essa hipótese. Implica, portanto, que a velocidade horizontal dessa partícula não pode ter sido alterada, porque não há força atuando que é capaz de alterá-la. Então, a nossa hipótese é que as componentes horizontal Vx', aqui, ó, essa coisa aqui, tem que ser igual a essa coisa que está aqui. E a componente vertical, será que a gente pode dizer a mesma coisa? Não. A componente vertical ela vai ser influenciada pela elasticidade, pelo coeficiente de restituição da colisão, que não necessariamente é igual a 1. Né? Se a colisão for parcialmente elástica, isso vai ficar caracterizado pela componente vertical da velocidade ser alterada. A velocidade vertical Vy', que é essa coisa que está aqui, não vai ser igual a Vy. Apenas no caso da colisão elástica, onde o E seria igual a 1, é que as duas seriam iguais. Mas, em geral, o Vy' vai ser uns 80%, 70% do Vy. E esse E é o que a gente chama de coeficiente de restituição. Okay? Isso depende da natureza da colisão. Se a colisão for elástica, de novo, o E é igual a 1. Se a colisão for inelástica, aí o E é igual a 0. Tá certo? Então, vamos ver aqui.
Isso implica, portanto, que os ângulos, aqui esse ângulo alfa e beta, não são iguais, né? O ângulo, a tangente do ângulo beta, olha aqui, o que seria a tangente do ângulo beta? Seria VY' sobre Vx'. É isso aqui sobre isso aqui. E isso aqui seria a tangente do ângulo alfa, é VY, em magnitude, né? Dividido por Vx. Né? Então, você divide isso por isso, você tem tangente de beta. Se eu divido VY, essa coisa por essa coisa aqui, eu tenho o coeficiente de restituição vezes a tangente do alfa. Então, a menos que o coeficiente, só quando o coeficiente de restituição é igual a 1, que a colisão é 100% elástica, é que os dois ângulos são iguais. O que acontece é que é uma colisão que você chamaria especular. Né? Então, se há dissipação na colisão da partícula com o chão, o que vai acontecer é que os dois ângulos aqui não vão ser iguais em geral. Né? Não há porque você talvez esteja acostumado com raios luminosos, né, que entram e saem numa superfície com o mesmo ângulo e tal coisa, mas com colisões mecânicas há perda de energia. Né? E essa perda de energia faz com que os ângulos não sejam iguais. Num certo sentido, a colisão, digamos assim, dos fótons com uma superfície refletora é elástica, por isso que os ângulos aqui acabam sendo iguais. Né? Mas no caso mecânico aqui, não necessariamente. Na verdade, o E vai ser igual a 1, muito excepcionalmente, em geral, ele não vai ser. Olha aqui um exemplo aqui de uma fotografia, de uma fotografia estroboscópica aqui de uma bola, sei lá que é uma bola de bilhar ou coisa assim, colidindo com o chão aqui, né? Você pode aqui cuidadosamente medir os ângulos aqui alfa e beta, e aí eu encontro que com PowerPoint aqui você consegue medir distância assim e assim, consegue medir o ângulo, né? Então eu encontrei que a tangente do ângulo alfa é 0,65, ao passo que a tangente do ângulo beta eu encontrei 0,58, né? Então isso aqui é uma constante menor do que 1, que é o coeficiente de restituição, vezes essa coisa que está aqui. Você conclui, portanto, que o coeficiente de restituição nesse caso é 89%. Então, a velocidade, a componente vertical da velocidade é reduzida em 89% por conta da colisão. A colisão é parcialmente elástica, né? Ou não é totalmente elástica. Né? 89% de perda de velocidade na direção Y. Tá? Na direção X, não. Caso eu suponha que durante a colisão a força é estritamente vertical, o que pode não ser estritamente verdade, né? Pode haver uma alteraçãozinha também na componente X da velocidade, aí não tem como eu dizer, eu estou supondo isso, né, que a força da colisão é estritamente vertical, que não tem nenhum efeito de atrito, né, no momento da colisão. E aí, nesse caso, a dissipação, quer dizer, o coeficiente de restituição só se manifesta na direção Y, ok? E fica que esse ângulo aqui é diferente desse, é visível, né, mensurável, né? E eu traduzi isso em termos dos coeficientes de restituição dessa forma. De tal maneira que esse coeficiente de restituição é a natureza da colisão. Se você pegasse essa bola e soltasse ela verticalmente, a minha tese é que ela chegaria com a velocidade v e subiria verticalmente com uma velocidade 89% da velocidade de descida. Okay? Só que numa colisão em ângulo, isso se manifesta nesse ângulo aqui, sendo um pouquinho menor do que esse ângulo de incidência aqui. Tá? E olha outra fotografia aqui que aparece em muitos livros aí de física e tal e coisa. O que você tem aqui é uma bolinha que foi lançada em direção ao chão, sofre uma colisão com o chão e sobe. Sobe uma colisão com o chão e sobe. Aí o que você percebe claramente é que, bom, essa coisa aqui tem toda a pinta de uma parábola, e de fato é uma parábola, né? Porque assim que ele emerge de uma colisão, né, seja essa colisão aqui, ou seja essa e tal e coisa, você tem uma queda livre. Né? Então isso aqui é uma parábola, isso aqui é uma parábola, isso aqui é outra parábola. O que chama atenção é que as parábolas ficam cada vez menos altas. Aqui, tá vendo? Essa altura que está aqui, aí a altura fica bem menor, depois a altura fica bem menor, e há também uma redução no alcance. Aqui, vamos ver se a gente consegue entender isso à luz dessa coisa aí que a gente estudou. Porque o que a gente estudou exatamente foi essa colisãozinha aqui, né? A partícula chega aqui com uma certa velocidade e sai com outra velocidade, ok? Olha ali, mostrando aqui o que seria o VY e o VX, né? De saída depois dessa colisão aí. A altura, se ela sai com essa velocidade final, né, a altura da queda livre, sei lá, o capítulo 4 lá de movimento de projéteis, né, a altura dessa coisa aqui depende do VY. É VY ao quadrado sobre 2G. Né? Já o alcance, que é essa distância que está aqui, ela depende de 2 vezes Vx vezes Vy sobre G.
Eu entendo que a gente escreveu essa coisa aqui de uma maneira um pouco diferente lá naquela aula. A gente escreveu o Vx como sendo V0 cosseno de θ e o Vy como sendo V0 seno de θ. E aí daí apareceu aquele negócio do V0 ao quadrado seno de 2θ. Aqui eu estou escrevendo em termos do Vx e do Vy, para destacar uma coisa, de que a altura da parábola depende do Vy ao quadrado, da velocidade vertical de saída depois da colisão ao quadrado, ao passo que a distância horizontal depende da velocidade y linearmente. Em outras palavras, a altura é bem mais afetada pelo fato de que a colisão aqui não é totalmente elástica do que o alcance. E é isso que você visualmente vê aqui, né? A altura aqui, ó, foi reduzida quase à metade, mas esse alcance aqui não é metade disso aqui, né? Isso aqui, sei lá, dá mesmo que sei lá, uns 60%, 70%. Né? A altura é mais afetada pela não elasticidade da colisão do que o alcance. Essa que é a mensagenzinha aqui. A cada kick, a altura diminui mais do que o alcance R. R é o alcance. Tá? Por quê? Por causa disso. Porque quando você tem uma colisão em ângulo assim, conforme a gente acabou de ver, o Vy é que é afetado. Né? O Vy de entrada, o Vy de saída é um coeficiente de restituição menor do que a velocidade de entrada, entende? E ao passo que a velocidade horizontal é a mesma, ok? Então, enfim, é isso que acontece. O Vx, a princípio, se a minha hipótese está correta, o Vx aqui, em todas essas coisas aqui, sempre permanece o mesmo, né? É sempre o mesmo. Você pode até testar essa hipótese aqui, né? Se o quanto o bichinho anda na horizontal entre cada figura dessa aqui é sempre a mesma, sei lá, dá a impressão que é mais ou menos, né? Pelo menos. Né? O Vx não se altera, o Vy que se altera. Cada vez que há uma colisão, você entra com um Vy e sai com coeficiente de restituição vezes o Vy. Okay? Isso faz com que a altura da parábolazinha aqui diminua proporcionalmente ao coeficiente de restituição ao quadrado, né? E ao passo que o alcance só diminui com um coeficiente de restituição. Tá bom assim? Então, com isso eu termino.